Vamos para o painel de Green Finance. A gente vai debater nesse painel formas de financiamentos disponíveis, alternativas, estruturas de captações para projetos sustentáveis e cases de operação que viabilizam esse investimento verde. Então, para esse painel, eu vou chamar a Nel Mock, o Oliver Road, o Osmar Bambini e o Leonardo Matarã. A gente só tem que esperar uns 2 minutinhos. Vamos esperar uns 2 minutinhos que a Nel ainda vai entrar no link. Se vocês quiserem começar se apresentando, meninos, acho que podemos. Em português? Nosso britânico vai ter que fazer um esforço, né? Ok, tudo bem. Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Oliver Hodge. Eu sou o diretor de serviços financeiros dentro do consulado britânico aqui em São Paulo. Então, eu faço parte do rede diplomático do Reino Unido no país. E a gente tem trabalhado bastante nos últimos anos, inclusive como sediando o COP26 lá em Glasgow, na área de serviços financeiros e econômico de clima, finanças verdes. Então, muito prazer ser aqui com vocês hoje. Obrigado. Obrigado, gente, pelo convite. Prazer em conhecer todo mundo. Eu sou o Leonardo. Eu sou gerente para a agenda de agroindústria da Climate Bonds Initiative no Brasil. A Climate Bonds Initiative é uma organização internacional que tem como objetivo mobilizar o mercado de capital para a ação climática. E, basicamente, resumo, depois eu posso entrar mais em detalhes, nós fazemos isso fomentando principalmente a agenda de títulos verdes, títulos de transição e títulos linkados ao desempenho sustentável, que são Sustainability Linked Bonds. Obrigada. Temos o Osmar com a gente? Sim. Que bom. Aqui. Bom, prazer estar com vocês todos. Eu sou Osmar Bambini, eu sou diretor de inovação e sustentabilidade na 1,5 Grau, e nós desenvolvemos tecnologias para incêndios florestais e analisamos o impacto pela redução de incêndios, né? Também participamos do processo de Green Bond ano passado, né, de financiamento através do Green Bond, e que a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Legal. A Nel conseguiu entrar, pessoal? Tá. Ok. Então, por favor, Nel, se apresente, nossa moderadora. Hi. Can you hear me all right? Conseguem me ouvir? Wonderful. Ótimo. Então, meu nome é Niel Mukey. Eu sou diretora de investimentos que tenho trabalhado por 15 anos, na verdade, aconselhando pessoas em como investir capital, sobre estratégia de investimento também. E uma das principais coisas que vem dominando o setor de investimentos nos últimos anos é o net zero, que é, na verdade, lidar com essa transição climática. Então, boa tarde a todos e muito obrigada por me convidarem para moderar esse painel. Então, nós já conhecemos os nossos colegas panelistas e eu, em primeiro lugar, gostaria de falar rapidamente sobre as principais tendências que temos no radar em termos de finanças verdes. Então, eu vou falar de algumas dessas tendências antes de abrir esse painel para os comentários. Nós temos apenas 30 minutos, não é muito tempo, então eu vou ser breve e depois vou abrir para os comentários. Então, a primeira tendência que eu vejo, principalmente no meu caso, é transformar o net zero em ação. Então, agora, nós já estamos, por um ano, depois do COP26
COP27, que aconteceu alguns dias atrás apenas, nós vimos a institucionalização da Glasgow Finance Alliance. E eu acredito que vocês tenham ouvido falar disso. E desde então, observamos um movimento sem precedentes por parte de empresas que vêm se comprometendo com essa questão do net zero. E enquanto esse tipo de comprometimento, na verdade, foi algo encorajador e muito positivo, não há dúvida de que é também um grande desafio em termos de como implementar de fato o net zero. Então, eu sou responsável por 300 milhões em termos de patrimônio dos meus clientes e eles me falam, bom, a gente fez investimento, como é que a gente vai implementar as coisas? Então, há muito ceticismo também. Nós já ouvimos o COP27 que tem muito investimento que é necessário na altura dos trilhões para que a gente possa financiar isso até 2050, essa estratégia net zero. Então, essa é uma das principais tendências e atualmente eu gostaria que os panelistas explorassem essa área em termos do que necessitamos, o que precisamos fazer para acelerar os investimentos e o financiamento para que a gente possa atingir nossos objetivos, porque, para mim, eu percebo que é cada vez mais difícil aportar o capital, apesar dessa necessidade crescente de uso do capital. E a segunda tendência que eu gostaria de comentar é a crise de alimento e energia, que vem já se insinuando na Europa e globalmente, que foi desencadeada pela guerra da Ucrânia. E isso teve um impacto sobre as estratégias de sustentabilidade no setor financeiro. Então, da perspectiva da macroeconomia, a guerra e a falta de alimento e a carência de energia trazida pelos problemas daquela área, da perspectiva macroeconômica, essa guerra levou ao aumento da inflação e da volatilidade e diminuiu o crescimento global. Então, existe, do meu ponto de vista, e, na verdade, eu vejo que já há uma hesitação com relação ao comprometimento com esses objetivos de sustentabilidade. Nós observamos um aumento muito grande no uso de combustíveis fósseis. E nós precisamos nos desafiar, né, enquanto investidores, em termos de como podemos acelerar os investimentos, apesar dessa onda contrária, por assim dizer. E outro assunto que eu gostaria de comentar, que também é uma tendência importante, eu não sei se é uma tendência ainda, é essa noção de taxonomia. Então, na verdade, não é uma tendência porque isso já vem acontecendo há um bom tempo. E, basicamente, isso engloba o desenvolvimento em termos de taxonomia, nomenclaturas, diretrizes, que foram publicadas por muitas organizações do mundo todo. E nós precisamos, e mesmo, na verdade, existe um consenso até, sobre a necessidade de criar uma harmonização dessas normas e terminologia para que a gente possa ter uma forma de mensurar de forma consistente ou pelo menos confiável os impactos globais. E eu acho que uma outra tendência importante é a dívida sustentável. Em 2021, na verdade, essa dívida sustentável chegou a um nível enorme e sem precedentes, e para que a gente possa reduzir isso, nós temos, na verdade, tivemos uma diminuição até o verão de 2022. Então, o que a gente viu? A gente viu uma diminuição de vendas e o que eu acho é que é uma tendência persistente em termos de ter um passo mais lento no declínio do investimento do capital nessa dívida sustentável. Eu gostaria de abrir esse assunto para discussão no painel sobre as coisas que podem estar, na verdade, fazendo com que isso ocorra, e nós precisamos acelerar e não diminuir o ritmo.
E o último ponto que eu gostaria de mencionar tem a ver com a evolução do SGE e do fato da estratégia SGE estar sendo pressionada por dois lados. Por um lado, nós temos ceticismo, muito ceticismo nos mercados financeiros com relação a todas essas questões verdes. Então, os legisladores estão, na verdade, lidando com essa questão de uma forma que não é a que a gente esperava. E nós temos, por outro lado, um movimento que projeta esses valores ESG, que, na verdade, estão também chamando a atenção para a necessidade de investir nisso. Então, na verdade, as instituições financeiras estão tendo que repensar as suas práticas e melhorar em termos de transparência de medidas e também solicitar mais transparência de todos os envolvidos e também de ter um gerenciamento mais transparente, para que as decisões tomadas sejam mais transparentes. Além disso, para concluir e abrir para o painel, uma das coisas que também tem relação ao tema que eu já abordei antes é essa ideia de falta de capital, escassez de capital. Então, nós às vezes temos gente que tem capital, que quer investir esse capital, mas ainda é muito ceticismo. Em muitos projetos não conseguem obter financiamento ou têm dificuldade de obter financiamento. E eu acho que é interessante discutir isso. Eu gostaria de ouvir os nossos panelistas, os nossos participantes em relação à exploração do que causa essa escassez, apesar do fato de haver capital disponível, de como a gente pode mitigar esse problema. Então, dessa forma, com essas 2 ou 3 coisas, eu gostaria de abrir a discussão para o painel e nós temos, na verdade, perguntas para todos vocês, participantes desse painel. Será que essas tendências que eu descrevi são as mesmas que vocês veem no seu trabalho no dia a dia? E quais tendências vocês acreditam que sejam as mais importantes para vocês? Eu gostaria também que vocês dissessem caso eu tenha deixado de citar alguma, quais são as tendências que para vocês parecem importantes. Então, com isso, eu gostaria de abrir para o painel. Então, eu vou responder isso em português, a maioria da nossa audiência brasileira. Temos aqui. tradução simultânea também. Perfeito. Bom, eu acho que eu posso passar um pouco aqui pelo que a Climate Bonds faz e eu vou passando por um pouco desses trends e explicando alguns pontos que fazem referência a essa fala da Nil. Primeiro, como eu falei, a Climate Bonds é uma organização que tem por objetivo mobilizar, principalmente, o mercado de capital para a ação climática. Então, o que nós temos hoje? Nós trabalhamos com 3 workflows, 3 linhas de trabalho diferentes. Primeiro, educação de mercado. Então, nós trazemos para o investidor, para o emissor, o que é finança sustentável, o que são dívidas rotuladas, por que você deveria fazer isso, qual é a oportunidade que você tem aí. Tá? Então, é bem realmente tete a tete, trazer e mostrar por que alguém deveria fazer aquilo. Nós temos uma outra linha de trabalho bastante forte, que é a análise de mercado. Então, nós temos uma base de dados que nós acompanhamos todas as emissões rotuladas que vêm a mercado a nível mundial e nós avaliamos essas emissões. Não quer dizer se uma emissão é rotulada que ela é boa, tá? Tem várias formas de você emitir um título verde, muitas das quais não são muito críveis. Tá? Então, nós avaliamos isso e julgamos aquelas que são realmente boas e as que não são e mantemos uma base de dados disso e, a partir disso, publicamos reports, que está muito envolvido também com a educação de mercado. Mas o nosso core business é certificação. A Nil citou a taxonomia. Nós temos uma taxonomia verde, tá, que identifica projetos, ativos e atividades em vários setores e define critérios que vão dizer se aquilo é ou não sustentável. Porque hoje, como que você pode emitir um título verde no mercado? Ou fazer um empréstimo verde? Como que você pode colocar esse rótulo verde nas operações? Primeira forma, você pode falar que é verde. É o que acontecia antigamente. This is green. Ok, it is green. Todo mundo acreditava, ótimo, é verde e tal. A gente sabe que não é isso. Tem muito título verde que saiu aí no mercado que não é verde. Segunda forma é um SPO, é uma opinião de segunda parte. Já dá um pouco mais de robustez. Então, você tem um verificador que olha para aquele título e fala, segundo os nossos guidelines, isso é verde. Tá? E nós temos o state of the art, que é a certificação. Então, é um verificador que vai se basear em um critério externo, que é
O da CBI é o único que existe hoje para títulos verdes a nível de certificação, e, com base nesse critério externo, ele vai dar um laudo sobre aquela emissão. Tá? SPOs são interessantes, porque não existe critério para tudo, só que eu faço uma comparação legal, que tipo, um título verde emitido por um SPO para um título verde certificado é igual margarina e manteiga. Margarina parece, mas tem aquele gostinho no fim que pode ter algum problema ali. A gente tem muito SPO muito bom no mercado, tá? Mas tem aqueles que fica aquela dúvida, porque no final das contas é um conflito de interesse entre, que às vezes não se expressa, claro, entre um verificador e um emissor. Agora, a questão das taxonomias. A Nil citou essa taxonomia e um grande desafio é o seguinte: de onde que vem esse movimento? A CBI tem uma taxonomia verde, que define o que é verde, mas a gente define o que é verde a nível global. Eu vou trazer a agricultura, por exemplo. A agricultura sustentável no Brasil é igual à agricultura sustentável na Europa? Não. A agricultura é completamente outra coisa. Completamente outra coisa. Como que um critério pode definir tudo isso? E aí que entram as taxonomias e critérios regionais. Tá? Isso é muito válido, muito válido. Na América Latina, agora, a Colômbia lançou uma, México, Chile estão desenvolvendo. No Brasil, existe uma conversa a nível ministerial já para o desenvolvimento, que eu acho extremamente importante. Entretanto, vou finalizar minha fala aqui quanto a essa questão da taxonomia, o que a gente tem que prestar atenção é que, ao se desenvolver esses guias nacionais, que todos falem a mesma língua. Tá? É muito importante que eles tenham um common ground. Não falem a mesma coisa, falem a mesma língua. Então, quando você define um threshold, busque utilizar as mesmas métricas. Tá? Vou terminar minha fala aqui, não vou entrar muito no critério certificação, eu vi que o Osmar está aqui. Prazer, Osmar, estar com você novamente. O Osmar vai entrar nessa parte mais de certificação para títulos verdes. Fantastic. Thank you very much, Leonardo. Conversado, né, algumas frentes para trazer mais luz, né, para certificação verde. Nós certificamos o projeto ano passado, né, foi verificado pela Bureau Veritas. Teve dois fatores muito interessantes dessa certificação. Primeiro, ela foi a primeira certificação Forest Criteria do Brasil. Segundo, ela deve ter sido a primeira ou segunda menor do CBI, que só trata de 2 dígitos de milhão, 3 dígitos de milhão, projetos de país, de cidade, de grandes empresas. Então, foi um marco que a gente teve um grande apoio, né, do pessoal da Bureau Veritas e também da CBI para conseguir chegar nesse lugar. E isso abre um precedente onde, como empresas iguais à nossa, iguais a 1,5 grau, conseguem também acessar esse tipo de certificação, que tem fatores difíceis para aplicação, fatores complexos que empresas pequenas estão preocupadas em sobreviver, em conseguir dinheiro para o mês seguinte. Então, não vão ter muito tempo para olhar para esse detalhe. Então, existe uma necessidade de olhar para isso, porque mesmo como é que a gente tira a burocracia desse recurso e como é que a gente consegue também trazer esse recurso para atender empresas iguais à nossa, projetos iguais ao nosso. Então, para vocês terem uma ideia, a 1,5 grau ela nasceu no final de 2016 e até hoje veio bootstrapping, né? Veio custeando o custo de uma dívida estruturada, né? Um debt. Então a gente chega num lugar com uma solução de grande impacto, mas ao mesmo tempo que precisa de um dinheiro mais paciente e não é tão simples assim acessar esse recurso. E eu imagino que existam grandes projetos, não no tamanho de milhão, mas grandes projetos que causam um grande impacto, que poderiam também acessar esses fundos, né? Então, a gente, terminando a minha fala, o projeto que foi validado foi o projeto do Abraço Pantanal, que é um projeto que protege hoje 2,5 milhões de hectares do Pantanal contra incêndios, favorece 3 comunidades, tem uma nova fase devido ao sucesso desse ano. E esse, assim, como o Léo trouxe, é muito fácil mostrar o impacto. Então, tem muita solução que entrega um impacto rápido, né, que você consegue mensurar de um ano para o outro, como é a nossa. O que aconteceu
após a implantação do sistema esse ano. Foi tanto sucesso que a gente já vai expandir. Com esse projeto, a gente participa hoje do World Economic Forum, como uma startup para a bioeconomia da Amazônia, e a gente quer replicar esse mesmo projeto de resiliência ao fogo que a gente conseguiu sucesso no Pantanal para as regiões do Arco do Desmatamento, da Amazônia, áreas críticas. Então, a Amazônia, a gente fala que é um bicho totalmente diferente, ainda mais na época que a gente vive, né? Com milícias tomando o poder da floresta. Então, é um desafio grande, que nós vamos ter que interagir muito com essas comunidades, mas que também temos um grande interesse de certificar esses projetos que estão surgindo. Né? Projetos até fora do Brasil, como o Intent Forest, uma reserva de tigre na Índia, que nós vamos começar um projeto lá. Então, todas as reservas da biosfera da Unesco que sofrem com incêndio, como é que a gente traz esse dado? Como é que a gente traz esse impacto? Então, isso eu acho que é o nosso desafio. Não só falar o impacto que a gente combate, mas quais foram os resultados desse impacto que a gente combate, né? Que a gente tenta atender. Então, é isso. Well, thank you very, very much, Osmar. Your trabalho é incrível e quando eu fui apresentado para você, eu sei que você é um astro do rock, você é mesmo. Muito obrigado por que você está fazendo, principalmente por causa desses trabalhos. Quando a gente fala sobre isso, e eu trago it is about this kind of resource scarcity. são tem a ver com essa escassez de recursos. Eu converso com empresários em todo o mundo e empreendedores de todo o mundo. E a minha experiência com empreendedores como vocês é que há 3 tipos de capitais que os empreendedores precisam na vida útil de um projeto. O primeiro é o dinheiro de graça, ou seja, que é um capital com concessão. É um capital que precisa para ressuscitá-lo dos mortos, para fazer com que você se torne algo vivo e comece a funcionar como uma empresa. E a segunda parte do capital é um dinheiro que vem barato, é um dinheiro que é muito importante para fazer com que você comece a trabalhar e você está ativo e consiga receber alguns retornos de mercado, e é isso que vai atrair o capital de investidores, esse capital paciente que você mencionou, Osmar. E aí você tem esses retornos de mercado. O que as pessoas esquecem, que a gente esquece, é que as pessoas falam que há muitos fundos, 1,3 trilhões que estão disponíveis, principalmente para projetos de clima. No entanto, 90% desse capital, e eu estou falando de meus clientes, que estão procurando esses retornos de mercado. Enquanto inovador, você pode atestar isso. Mesmo empreendedores na África que trabalham em mercados de marginais, você precisa atravessar o deserto de não ter nada para chegar ao rio do dinheiro real e de dinheiro de retorno de mercado. Isso é muito difícil, isso. Você precisa muito de capital de concessão, muito dinheiro barato para que ajudar a financiar e fazer com que você consiga atravessar esse longo deserto até chegar ao rio. Eu espero que você não morra algumas vezes durante o caminho. Essa é a realidade. Então eu vou trazer nesse ponto, porque você tem muita experiência e com diplomacia, trabalhando com projetos no mundo inteiro. Eu não sei se você tem alguma ideia a respeito disso e de outras tendências, sobre tendências que nós já mencionamos hoje. Sim, eu tenho. Eu concordo com o último ponto do capital de concessão. É muito difícil encontrar e às vezes esses grandes números, quando eu falo, it hides a few brutal realities. One of them is that, as you say, that's not free money and it is looking for a market return. I think the one challenge I would make, Neo, que
deveria ser um pouco menor, depende do critério que foi estabelecido. Essa certamente é a esperança é que você consegue um retorno menor, dependendo de como você desenha projeto a projeto e o impacto que ele tem. Outra questão desses números enormes é o quanto de capital está comprometido. E isso também é algo problemático em termos do quanto isso pode ser colocado em ativo. Porque quando eu sou uma instituição e estou comprometido em colocar 500 milhões em atividades sustentáveis até 2030, eu não vou ter tempo para me sentar e escutar pequenos projetos. Eu preciso que seja algo grande. E essa é problemático porque nós precisamos dos pequenos projetos. A gente precisa de pessoas que sentem e tenham essas ideias e precisamos de tempo para crescer. E se a gente só financiar grandes projetos, plantas nucleares, a gente precisa dessas coisas, mas a gente também precisa de coisas menores, de menores impacto, para que pequenos negócios tenham a oportunidade de fazer as ideias deles, colocá-las em práticas e fazê-las escalar também. É claro que isso é preciso também ter dinheiro público nesse processo. Bancos de desenvolvimento no âmbito nacional, no Brasil, vocês têm uma rede de bancos de desenvolvimento que vocês podem observar como eles funcionam, como podemos trazer dinheiro do governo dos Estados Unidos ou do Reino Unido, que pode ajudar a estruturar um acordo para que você consiga fazer uma ponte nesse vale, onde você mencionou que você pode morrer várias vezes nessa travessia. E a última coisa que eu quero dizer, eu sei que nós estamos já chegando no fim do nosso tempo, mas vale a pena pensar nisso em termos de setores estabelecidos e em emergentes. Não é difícil virar e dizer, aqui está uma ferrovia, você quer investir nisso? As pessoas já fazem isso há muito tempo. É muito mais difícil dizer, eu tenho um projeto de uso da terra no norte do Brasil, na Amazônia. Não precisa ser na Amazônia, pode ser em qualquer outra área, onde a gente vai pegar algumas áreas degradadas que foram e vamos transformar em vegetação nativa, 30% em projetos do agro, isso vai funcionar. E para os investidores, isso não é algo fácil. É preciso ter acreditar nesse projeto para fazer esse projeto funcionar, não com dinheiro público, mas com dinheiro privado. E vou dizer, você pode colocar esse trabalho, esse capital para trabalhar, e você tem que ter fé que vai funcionar. E a última questão que eu quero levantar é que para isso funcionar, você não precisa só de dinheiro. Você precisa de regulações, regulamentações, precisa de impacto do governo, você precisa também pessoas que você pode contratar, que tenham educação para trabalhar nisso, que possam implementar essa cultura, nessa cultura onde estão inseridos. Eu tenho certeza de que se alguém vier da Europa e tentar fazer isso funcionar no norte do Brasil, eu tenho certeza que eles vão ter dificuldade. Então, eu acredito que o Brasil está em uma excelente posição para fazer essas coisas, porque ele tem todas essas coisas. Ele tem grande regulação, tem uma força de trabalho educada e eu acredito que esse vai ser o salto inicial para as primeiras partes para provar que esse conceito vai ser parte mais difícil, provar que isso funciona. Muito obrigado. Eu não sei se alguém quer, antes de eu concluir, Leonardo, se alguém quer falar mais alguma coisa? Falou aqui como que a gente vai trazer o investidor. E quando a gente fala em finanças verdes, a gente fala muito em greening, né? É a primeira coisa que alguém pensa quando a gente faz esse pitch. Vou certificar um título e é isso. Tá, mas quanto que eu vou ganhar com isso? E é difícil você fazer essa proposta de valor, porque no Brasil, primeiro, a gente não tem um volume tão grande para chegar a uma conclusão, e segundo, o investidor ele não quer receber menos porque aquilo é verde. Né? Simplesmente não quer. É algo que já está em outro nível na Europa, em outros continentes, mas no Brasil simplesmente não quer. Tá? É o que acontece. Então, um dos grandes desafios está aí, em como propor esse valor para o investidor e como chamar ele. Foi uma discussão que eu até tive ontem em outro webinar, e realmente, eu acho que parte dessa questão dos bons governos, boas estruturas, um workforce que realmente entenda o que está fazendo. Mas eu vejo que estamos no caminho certo para, no futuro curto, médio prazo, temos um greenium para chamar de nós. Wonderful. Thank you so much.
de finalizar de uma forma positiva, dizendo que, como vocês comentaram, eu acho que parece que o Brasil tem as ferramentas adequadas, tem a governança, e tem as ideias, tem a inovação, tudo está já disponível. E eu acho que isso mostra o que é que precisa ser feito para levar as coisas adiante. Então, o impacto que a gente precisa ter da parte de finanças sustentáveis, isso tem que se aplicar aos mercados emergentes também. Então, nós podemos ter um impacto significativo sobre a questão net zero, sobre esses objetivos de zero carbono. Então, na verdade, eu acho que o meu comentário final é que se esse impacto significa usar o dinheiro para coisas que não teriam atraído um retorno de mercado de outra forma, deveríamos buscar a concessão de capitais para poder apoiar essa estratégia, essa iniciativa. Obrigada, meninas. Então, muito obrigada.